Marcos capítulo 9, versículos de 9 a 13. Marcos capítulo 9, versos de 9 a 13. Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros: que seria o ressuscitar dentre os mortos? E interrogaram-no, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então lhes disse: Elias, vindo primeiro, restaurará todas as coisas. Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado? Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Meus irmãos, nós estamos diante de uma semana muito difícil para os apóstolos. É muito bom a gente ouvir a mensagem que ouvimos semana passada, muito maravilhosa, mas foi uma semana muito difícil para os apóstolos. E nós vamos lembrar de alguns fatos que antecederam esse fato ocorrido aqui no Monte da Transfiguração, quando Jesus pergunta aos apóstolos lá atrás o que a multidão pensava sobre ele. E a multidão diz que pensava que ele talvez fosse Elias ou um dos profetas. E ele pergunta aos apóstolos: o que vocês pensam de mim? Nós entendemos, que já vimos sobre isso, que o povo aguardava um Messias que os libertasse daquele jugo romano, que retornasse Israel a um império poderoso, que destruísse os gentios, que acabasse com aquele sofrimento todo que aquela nação estava sofrendo debaixo do domínio romano, que restaurasse todo aquele glamour do templo, dos dias de Davi. Era isso que o povo queria. E o Senhor Jesus, quando pergunta aos apóstolos: e vocês, o que vocês pensam de mim? Pedro toma a liderança. Pedro, quando fala e toma a liderança: nós cremos que o Senhor é o Cristo, aquele que haveria de vir. Quando Pedro fala isso, Jesus fala com ele: olha, Pedro, foi Deus que te revelou, foi o Pai que te revelou isso. Ou seja, eles tinham aquela convicção de que Jesus era o Cristo que haveria de vir. E eles declaram isso. Quando eles declaram isso, Jesus começa a falar com eles o que iria acontecer com ele. Olha, eu vou morrer, eu vou ser agredido, eu vou ser rejeitado. Quando Jesus fala com eles isso, Pedro de novo toma a frente. Fala: Senhor, não faça isso. Pedro repreende Jesus. Irmãos, não foi uma situação fácil. Quando Pedro repreende a Jesus, Jesus vira e fala: arreda, Satanás, pois não cogitas das coisas de Deus. Não deve ser fácil ouvir uma reprimenda nesse nível. Não foi fácil. E aí Jesus, ele passa a falar para a multidão. Nós vimos aqui, ele passa a falar para a multidão e diz: olha, se vocês querem vir para mim, vocês precisam tomar a cruz. Tomar a cruz é sofrimento. Repare que o que Jesus está falando é completamente diferente de tudo aquilo que aquele povo aguardava. É como se eu dissesse para vocês assim: olha, parem de estudar, parem de buscar as coisas desse mundo, parem de construir a sua casa, parem de fazer tudo isso, porque isso tudo não vai dar em nada. Eu fosse contra tudo que você pensa. Foi isso que aconteceu. Não foi uma semana fácil. E aí,
quando isso acontece de forma tão dura, passa-se 6 dias. Nós vimos aí no versículo 2. Passou 6 dias. Mensagem semana passada. Nesses 6 dias que se passaram, com certeza os discípulos estavam ainda remoendo toda aquela palavra de que o nosso mestre está indo para a morte, o nosso mestre vai ser rejeitado, essa história de que vem um Messias que vai restaurar Israel, isso não vai funcionar, isso não existe, e o que é que vai acontecer? E aí passa 6 dias, Jesus chama os 3, Pedro, Tiago e João, os líderes. Nós vamos ver isso lá na frente. Os líderes, aqueles que representavam os apóstolos, e vamos lá para o monte orar. E chega no monte, acontece um fato maravilhoso que nós vimos na semana passada. Um fato maravilhoso, esplendoroso. Por que esse fato tão esplendoroso e tão maravilhoso acontece? Porque já vínhamos de uma semana terrível, uma semana difícil. Aí acontece aquela maravilha. Jesus é transfigurado, vimos a parte da sua glória, se apresenta diante dele Moisés e Elias, os 3 apóstolos. Pedro fala aquela bobagem como nós falamos sempre, né? Vamos construir 3 tendas aqui, querendo ficar lá, e ele nem lembrou dele, nem com certeza deve ter pensado, não, vamos ficar na tenda com Jesus, deve ter pensado isso. Mas aí termina aquilo e vão descer do monte. Eu falo sempre isso, às vezes você está no monte e tem que descer do monte, e o mundo está lá embaixo, e quando vai descendo do monte, é o texto que nós vimos, no versículo 9, vamos ver algumas coisas nesse texto. Jesus estava descendo do monte e ordenou que os discípulos não contassem o que haviam visto, eles deveriam guardar segredo até o momento em que ele ressuscitasse. Interessante, meus irmãos, que muitas ordens daquilo que eles viam que Jesus fez, Jesus mandava eles não falarem, e eles falavam. Aqui não. Aqui diz o texto: e descer do monte, ordenou Jesus que não dissessem as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitar dentre os mortos. E eles, versículo 10, guardaram a recomendação, guardaram o segredo, não falaram com ninguém do que haviam visto. Irmãos, é interessante. O que esses homens viram? Não podia falar. E ele desce com esses homens, eles obedecem a ele, mas eles passam a indagar o que seria ressuscitar dentre os mortos. Eles já acreditavam, o fariseu já acreditava na ressurreição dos mortos no final dos tempos. A ressurreição de mortos não era uma doutrina, vamos dizer assim, muito nova para eles, mas eles estavam questionando, como é que ele está dizendo na sua própria ressurreição? O que vai acontecer com isso? Quando será isso? Seria nos últimos dias? Como um vivo pode afirmar que vai ressuscitar depois da sua morte? Como é que pode ser isso? E eles ficaram... Irmãos, a semana continua difícil. A semana continua difícil. E a partir daqui, os dias vão ficar muito difíceis para esses discípulos, porque Jesus vai começar a caminhar para Jerusalém, e ele vai caminhar para a morte. O líder, o Messias, que deveria restaurar Israel, agora está caminhando para a morte. No versículo 11, eles questionam a afirmativa de que os escribas diziam que era necessário vir Elias, e ele diz aí no versículo 11, interrogaram dizendo, é necessário que Elias venha primeiro? Então antes do Senhor morrer,
Antes dessa conversa de que o Senhor vai para a morte, de que o Senhor é o Messias, Elias não tem que vir primeiro? Não é isso que os escribas dizem? Então, deve haver um tempo aí para que Elias venha. Então lhes disse: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Ele está dizendo, meus irmãos, que na verdade Elias vindo primeiro, Elias prefigurava o ministério de João Batista. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, assim como Elias veio, João Batista veio, e no mesmo padrão e modelo de ministério acontece com um e com o outro. Quando você vai entender, João não era Elias que havia ressuscitado. Jesus está esclarecendo isso aí no versículo 13, quando diz: eu porém vos digo que Elias já veio. Ele já veio. E fizeram com ele tudo o que quiseram. Meus irmãos, se você lembrar, você vai ver que Elias, uma das coisas que mais compara Elias a João Batista, é que Elias foi tremendamente perseguido por Acabe e Jezabel. Jezabel fez com Elias coisas terríveis. Aquele homem sofreu tremendamente com Acabe e Jezabel. E João Batista com Herodes e Herodias, os reis de Israel, aqueles que dominavam sobre o povo naquela época. Então o que Jesus está dizendo: olha, não pense vocês que vai haver um outro que vem antes de mim. Já veio, e eles prefiguram aquilo que aconteceu com Elias no passado, já aconteceu com João Batista e vai acontecer comigo. Vai acontecer comigo. Eu vou ser perseguido, morto. É o que vai acontecer. Meus irmãos, esse texto, ele nos ensina algumas coisas sobre Deus, que nós precisamos de entender e estar sempre convicto disso. Primeiro, é que há um domínio e governo do Senhor sobre a história. Deus está governando a história, fazendo com que todos os objetos desse quebra-cabeça sejam montados e dirigidos e governados por Ele, de tal forma, como aqueles bonequinhos controlados por uma corda, em que o autor vai fazendo, Ele está dirigindo a história. Nós vimos semana passada, quando Jesus é transfigurado e se apresenta diante dele, Moisés e Elias, ele está dizendo: olha, tudo que Moisés falou está se cumprindo, eu sou superior a ele. Tudo que Elias falou como profeta, tudo que os profetas falaram foi sobre mim. Eles estão debaixo do meu domínio e do meu governo. Tudo que aconteceu no Velho Testamento está demonstrado no monte. Tudo que falaram no Velho Testamento, tudo que mostrava, está mostrando para Cristo. E o monte mostra isso. Um Jesus glorificado, com aqueles homens que o Israel tanto admirava, diante dele, prestando, usando aqui uma expressão humana para a gente entender, prestando relatório diante do chefe, que estava ali, o Senhor da glória. Então esse texto nos ensina esse domínio e o governo do Senhor sobre a sua história. Esse texto nos ensina que os decretos de Deus se cumprem na história. Não adianta nós acharmos que Deus decretou e que nós vamos fazer mudança, que vai acontecer isso, que o homem tem poder de mudar alguma coisa. Nós estamos vendo aí o desespero da humanidade, tentando controlar o meio ambiente. Mal sabem eles que o pecado vem destruindo tudo isso e vai continuar destruindo. E no dia do Senhor, tudo será restaurado para a glória do nome do Senhor. Tudo será restaurado, porque os decretos dele se cumprem na história.
Não tem como nós fugirmos disso. O decreto do Senhor se cumpre na história. Por último, meus irmãos, o texto nos ensina que Jesus é o Senhor de toda a história. Ele é o Senhor de toda a história. Ele fala o que a multidão pensa. Se vocês pensam, a multidão pensa assim, mas eles estão pensando errado. O que vocês pensam? Vocês pensam que eu sou o Messias, mas não é na ótica de vocês? Vocês acham que eu posso deixar de ir para Jerusalém para morrer? Eu vou ser crucificado, eu vou ser morto, eu vou ser agredido, eu vou ser rejeitado, e vai acontecer isso porque eu sou o Senhor da história. Sobe no monte, mostra, tinha que mostrar mesmo para eles aquilo, porque senão eles iam ficar desesperados. Mostra a sua glória, não toda, né? Nós vimos aqui semana passada, não toda, pouquinho, na glória, que a glória toda nós veremos, naquele dia que ele retornar. E ele domina sobre tudo isso. E ao descer do monte, ele diz para os discípulos assim: olha, boca calada. Boca calada. Fecha a boca. Porque vocês não podem contar o que vocês viram. Eu fico pensando, meus irmãos, não deve ter sido fácil. Porque ver o que viram e ficar calado? Você imagina você ver algo assim esplendoroso e ficar calado? Apóstolo Paulo que o diga, né? Que viu e não podia contar o que viu. E eles entendem que estão debaixo do domínio e do senhorio daquele que é o Senhor de toda a história. Esse texto nos ensina também algumas coisas sobre os homens. Primeiro, meus irmãos, esse texto nos ensina que os escolhidos do Senhor estão representados no texto. A igreja do Velho Testamento está representada aqui. Moisés, o grande libertador, o grande líder, aquele que subiu ao monte, esteve com o Senhor, escreveu lá as tábuas, trouxe as tábuas, escritas por Deus. Aquele que liderou o povo pelo deserto, aquele que tirou o povo do Egito, aquele grande líder que nem sepultado pôde ser por mãos humanas, porque senão ia acabar criando um problema sério de idolatria. O grande Moisés está ali, diante do Senhor. Está ali o grande profeta Elias, aquele que orou e desceu fogo do céu, aquele que orou e choveu, aquele grande Elias está ali. Mas também está ali a igreja. Pedro queria liderar os apóstolos. A igreja do Novo Testamento também está no monte. A igreja está ali. Meus irmãos, a igreja do Velho Testamento, representada por aqueles dois grandes homens, a igreja do Novo Testamento, representada por aqueles 3 pescadores, está no monte, diante do Senhor. Esse texto nos mostra, meus irmãos, que existem homens e mulheres que pertencem a essa igreja e que vão estar diante de um Jesus glorificado. Esse texto nos mostra e alegra o nosso coração, porque se Pedro estava ali, Tiago e João, nós também estaremos no dia da volta do Senhor. Porque o Senhor estabeleceu assim, o Senhor está mostrando isso para nós, que existem escolhidos, representados nesse acontecimento, e que verão Jesus glorificado. Mas o texto também nos entristece, porque não estavam ali os fariseus, os escribas, os saduceus, religiosos que não aceitavam o Messias, o Cristo, e que não verão a glória como nós veremos,
Nós veremos a glória de um Deus misericordioso. Eles verão a glória de um Deus irado. Nós estaremos com Ele prazerosamente. Eles estarão condenados. Eles não estavam ali representados. Esse texto nos mostra e continua, a palavra de Deus continua nos mostrando um povo que anda com o Senhor e que vai estar com o Senhor na eternidade. Um povo que não anda com o Senhor e vai ser afastado dele na eternidade. Você tem que entender isso, o texto está mostrando isso. O que fazer com o texto? Primeiro, meus irmãos, é que o escolhido do Senhor são representados nesse texto e nós precisamos de confiar nisso. Primeira coisa que nós precisamos de fazer com esse texto é confiar. Confiar. Nós precisamos de confiar nesse Senhor. Não importa a tribulação, não importa o sofrimento que você tenha, você tem que confiar no seu Senhor. Você tem um Deus, um Senhor que domina a história. Põe isso no seu coração. Outra coisa que você precisa de entender é que a Bíblia é cristocêntrica. Eu sei disso. Meus irmãos, você tem que entender isso de forma prática. Jesus está no centro de todas as coisas. De Gênesis a Apocalipse. Tudo é focado para aquele que é transfigurado no monte. Ele está no centro. Do Velho Testamento, no Novo. Jesus está no centro. Praticamente nós precisamos de confiar que todas as coisas prometidas na sua palavra se cumprirão. Isso é prática, isso é do dia a dia. Você leu a palavra, ela vai se cumprir. Não importa, nada nesse mundo está acima da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Passa-se o céu, passa-se a terra, mas a minha palavra não passará. É prática, você tem que colocar isso na prática. Você tem que entender hoje que a igreja do Velho Testamento, que é o povo de Deus, está junto com a igreja do Novo. É uma única igreja. Você tem que ter essa visão. É uma única igreja. Não tem essa história de que o povo do Velho Testamento era assim, era assado, e que hoje é assim que é assado. A igreja do Velho Testamento é a igreja do Novo Testamento. Você tem que entender que nós veremos o Senhor glorificado com maior glória do que Ele transfigurou no monte. Nós veremos a glória do Senhor. Nós veremos o Senhor glorificado. Por último, meus irmãos, que você tem que aplicar na sua vida. Nós temos motivo para viver cada dia mais para o Senhor. Nós temos motivos para viver cada dia mais, conforme a palavra, cada dia mais, alegres, felizes, como igreja, em comunhão uns com os outros, buscando mudança de vida, não porque eu quero conquistar Deus por alguma melhora minha, por algum ato meu, não, é porque eu já fui conquistado para isso. Eu já fui conquistado para ser diferente. Eu já fui conquistado para ver um Deus glorificado. Eu vou ver coisas que olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram. Coisas maravilhosas que estão reservadas para a igreja do Senhor. Foi uma semana difícil para aqueles apóstolos, mas eles viram coisas maravilhosas. Eles viram coisas maravilhosas. Eles ouviram coisas maravilhosas. Não entendiam direito, como nós também não entendemos muitas coisas. Mas isso não nos impede de crer naquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Não nos impede. Então, o que esses homens viram no Monte da Transfiguração? O que eles viram?
É aquilo que nós podemos ver hoje. Está relatado para nós vermos. O que nós podemos ver hoje? Uma luz maravilhosa no final desse túnel, nesse mundo que nós vivemos. Nós não estamos andando no escuro. Nós não andamos sem direção. Nós não somos um povo que não sabe no que crê. Nós não somos um povo que não tem esperança, que acha que tudo vai se acabar após a morte. Nós sabemos que para nós tudo vai começar após a morte, a nossa morte, porque nós estaremos com o Senhor, nós veremos o nosso Senhor face a face, nós o adoraremos, nós veremos o esplendor da sua glória, nós estaremos com Ele eternamente. Foi difícil a semana deles, assim como é difícil a nossa vida. Mas eles viram algo e registraram para nós, dizendo e nos mostrando: vocês também verão. Vocês também verão. Então nós precisamos de, ao descer desse monte, deixar bem claro no nosso coração aquilo que nós vimos. Deixar bem claro no nosso coração aquilo que nós vimos. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue tratando conosco, para que nós possamos estar firmados nessas maravilhas que a palavra do Senhor nos mostra. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos passar para a nossa Santa Ceia. Eu queria chamar aqui